Já se perguntou por que Jesus, o Messias, escolheu nascer da tribo de Judá e não de outra das 12 tribos de Israel? O que torna essa tribo específica o veículo da promessa messiânica? Ao estudarmos as genealogias sagradas nas Escrituras, vemos que a jornada de Jesus é traçada desde Abraão até Davi, com Judá desempenhando um papel central nessa linhagem. Hoje, exploraremos como essa escolha vai além de uma simples questão de linhagem, sendo um detalhe essencial do plano divino. A genealogia de Jesus, que vai de Abraão até Davi, tem uma importância crucial para compreender sua descendência pela tribo de Judá. Abraão, considerado o pai da fé, recebeu de Deus a promessa de ser o patriarca de uma grande nação. Abraão teve 2 filhos notáveis, Ismael, filho de Agar, e Isaque, filho de Sara. A promessa divina, porém, foi direcionada especificamente à descendência de Isaque. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A bênção da primogenitura, que normalmente garantiria uma posição de destaque, foi passada de Esaú para Jacó, em um episódio conhecido como a venda da primogenitura. Jacó, mais tarde chamado Israel, tornou-se o patriarca das 12 tribos de Israel. Dentre os filhos de Jacó, Judá desempenha um papel fundamental na genealogia de Jesus. A profecia messiânica, registrada no Antigo Testamento, começa a se manifestar com o patriarca Jacó, quando ele abençoa seus filhos antes de morrer. Era esperado que os filhos mais velhos, Rúben, Simeão ou Levi, assumissem a liderança das tribos e carregassem a linhagem messiânica. No entanto, falhas morais significativas desqualificaram cada um deles para essa posição. Embora Rúben fosse o primogênito e por isso tivesse o direito de liderança, ele perdeu essa posição quando, conforme o livro de Gênesis, se deitou com Bila, a concubina de seu pai, profanando assim a cama paterna. Esse ato de imoralidade provavelmente desqualificou Rúben da liderança. Da mesma forma, quando Diná, irmã dos 3, foi violentada, Simeão e Levi reagiram com uma violência extrema, enganando os homens da cidade e matando-os em vingança. Esse ato de fúria provocou uma severa repreensão de Jacó, tornando Simeão e Levi igualmente inadequados para a linhagem messiânica. Esses episódios marcam um contraste significativo em relação à expectativa inicial de liderança e à continuidade da linhagem messiânica por meio dos filhos mais velhos de Jacó. Nesse cenário, Judá, embora também tenha cometido falhas, foi o escolhido para ocupar um papel central na genealogia de Jesus. A profecia messiânica, que começa a se desdobrar com Jacó, se torna ainda mais clara quando ele abençoa seu filho Judá. Em Gênesis 49:10, Jacó profetiza sobre Judá afirmando: "O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele será a obediência dos povos." Essa profecia revela a linhagem real e governante que surgiria da tribo de Judá. O termo Siló é comumente interpretado como uma referência ao Messias, indicando um líder e governante vindouro. A conexão entre essa profecia e a escolha de Judá como a linhagem de onde viria Jesus é clara e se reflete na ascendência do próprio Cristo. Durante a bênção de Jacó a seu filho Judá, uma passagem registrada em Gênesis 49:9 destaca-se: "Judá é um leão novo, você sobe da presa, filho meu." O leão, comparado à leoa, levanta questões profundas sobre liderança e poder. O simbolismo do leão associado à tribo de Judá é uma metáfora poderosa e significativa que percorre as Escrituras, destacando não apenas a força, mas também a realeza. O leão representa poder, coragem e liderança, qualidades que a tribo de Judá foi destinada a exemplificar como líder entre as tribos de Israel. Essa metáfora ganha ainda mais importância quando vemos o título Leão da tribo de Judá sendo aplicado a Jesus Cristo no contexto messiânico nos Evangelhos. Nos Evangelhos, Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá, o que indica sua autoridade real e seu papel como o Messias prometido. Em Apocalipse 5:5, João tem uma visão em que vê um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vencendo, uma referência clara a Jesus. Esse simbolismo reforça a realeza de Cristo e sua capacidade de triunfar sobre todos os desafios.
O leão, ao longo da história bíblica, é associado não apenas à força física, mas também à capacidade de governar com justiça e sabedoria. A escolha de Judá, como o ponto de origem para o Messias, sublinha a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de redenção através da linhagem real dessa tribo. Ao refletirmos sobre essa escolha, à luz da teologia, vemos uma convergência única de características e propósitos divinos. Em Gênesis, quando Jacó profetiza sobre Judá, ele destaca não apenas a liderança e o cetro que permaneceriam em sua linhagem, mas também menciona que a obediência dos povos se voltaria para ele. Isso sugere uma autoridade messiânica única, atribuída à tribo de Judá. A teologia por trás dessa escolha pode ser compreendida ao se considerar a lealdade de Judá e sua importância no cumprimento das promessas divinas. Davi, um descendente notável de Judá, foi um rei reverenciado, e Deus fez uma aliança eterna com ele, prometendo que seu trono seria estabelecido para sempre. Essa aliança aponta para um rei messiânico que viria da linhagem de Davi. Além disso, o nome Judá significa louvor ou louvor a Deus, sugerindo uma relação especial com a adoração e o reconhecimento da soberania divina. Ao longo de sua história, a tribo de Judá demonstrou fidelidade e compromisso com Deus, tornando-se uma escolha significativa para a vinda do Messias. Ao compararmos Judá com as demais tribos de Jacó, percebemos uma clara distinção e um propósito específico na escolha teológica que designou Judá como a linhagem messiânica. Cada uma das 12 tribos tem características e contribuições únicas para a história do povo de Israel. Mas a escolha de Judá para esse papel messiânico revela razões teológicas profundas e significativas. Outras tribos, como Rúben, Simeão, Levi e outras, desempenharam papéis importantes em diversos contextos. Por exemplo, Levi foi escolhida para o sacerdócio e a tribo de José, representada por Efraim e Manassés, também recebeu bênçãos distintas. Cada tribo contribuiu de maneira especial para a formação e identidade do povo de Israel. No entanto, as razões teológicas que levaram à escolha de Judá vão além de suas características individuais. O patriarca Jacó, ao abençoar seus filhos pela última vez, destacou aspectos específicos de Judá que o tornariam adequado para um papel único na história da redenção. Em Gênesis 49, Jacó profetiza sobre Judá, descrevendo-o como um leão, simbolizando força, liderança e realeza. Essas qualidades eram essenciais para a missão messiânica que se desdobraria através de sua linhagem. Ao examinarmos as histórias bíblicas, percebemos pequenos detalhes e decisões que mostram como tudo já estava traçado dentro dos planos divinos. A história de José é uma narrativa rica que ilustra de forma clara a providência divina na escolha da tribo de Judá para desempenhar um papel essencial na linhagem messiânica. A saga de José começa com a preferência de seu pai por ele, evidenciada pelo presente de uma túnica colorida. Esse gesto desperta ciúmes nos irmãos de José, levando-os a conspirar contra ele e até mesmo a planejar sua morte. No entanto, a proposta de Judá de vender José, ao invés de matá-lo, marca um ponto de virada crucial na história bíblica, com implicações profundas para a posteridade de Judá e o cumprimento do plano divino. Em Gênesis 37, versículos 26 e 27, lemos que Judá disse aos seus irmãos: "O que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas e não lhe façamos nenhum mal. Afinal, ele é nosso irmão, da nossa própria carne e do nosso próprio sangue." Os irmãos concordaram com a proposta. Essa decisão não apenas preserva a vida de José, mas também tem implicações mais amplas e inesperadas. Ao ser vendido como escravo, José é levado ao Egito, onde, por meio da providência divina, ascende a uma posição influente e desempenha um papel essencial na preservação da vida durante a fome iminente. Essa reviravolta não só salva José, mas também estabelece as condições para o reencontro futuro com seus irmãos. Além disso, a escolha de Judá de vender José, ao invés de matá-lo, possui implicações teológicas profundas.
Ao tomar essa decisão sem saber, Judá se torna uma peça fundamental no plano divino. Ele preserva a linhagem de Jacó, e o reencontro de José com seus irmãos não simboliza apenas reconciliação e perdão, mas também consolida o papel essencial de Judá na linhagem messiânica. A descendência de Judá se torna central na revelação do Messias. Profeticamente, a escolha de Judá é crucial para o cumprimento das palavras de Jacó sobre o cetro que não se apartaria de Judá até que viesse Siló. Outro episódio significativo que merece destaque na história de Judá é o relato de Tamar, registrado em Gênesis 38. Tamar era nora de Judá, tendo se casado com 2 de seus filhos, e Onã, ambos falecendo prematuramente. De acordo com a tradição do Levirato, que exigia que um irmão se casasse com a viúva do irmão falecido para garantir a descendência, Tamar deveria casar-se com o 3º filho de Judá, Selá, quando atingisse a idade apropriada. No entanto, Judá hesitou em cumprir essa tradição, provavelmente temendo pela vida de Selá, devido às circunstâncias das mortes de seus outros filhos. Ciente de que seu futuro estava em jogo, Tamar tomou uma atitude ousada. Ao perceber que Judá não cumpriria a promessa de lhe dar Selá como marido, ela se disfarçou de prostituta e se apresentou a Judá. Judá, sem reconhecê-la, aproximou-se dela e teve relações com ela. Como Judá estava sem dinheiro no momento, Tamar pediu algo como garantia até que o pagamento fosse feito. Ele lhe deu seus selos, cordão e cajado. Mais tarde, quando ficou claro que Tamar estava grávida, ela procurou Judá para dar-lhe a notícia. Inicialmente, Judá ficou furioso, sem saber que Tamar havia se disfarçado e acreditando que ela tinha se envolvido em relações ilícitas. Ele a acusou de ser mentirosa e exigiu uma explicação. Foi então que Tamar revelou sua estratégia e apresentou os objetos que Judá havia lhe dado como garantia. Reconhecendo seu erro, Judá admitiu sua falha. Tamar agiu de maneira astuta, mas a sua decisão foi reconhecida como justa, ao ponto de ela ser considerada mais justa do que Judá. Ela deu à luz gêmeos, Pérez e Zerá, sendo Pérez um ancestral importante na linhagem que daria origem à descendência messiânica. Essa história, marcada pela astúcia de Tamar e pela intervenção divina para preservar a linhagem de Judá, ilustra como Deus utiliza até mesmo situações complexas e decisões humanas questionáveis para cumprir seus propósitos. A providência divina se manifestou para garantir que a linhagem messiânica fosse preservada por meio de Judá, mesmo sem a sua vontade, preparando o caminho para a vinda do Salvador. Outro exemplo relevante é a história de Ruth, uma narrativa comovente que se passa em Betel durante um período de fome em Israel. Ruth, uma moabita, e sua sogra Noemi retornam a Betel após a morte de seus maridos. Demonstrando um compromisso extraordinário, Ruth decide permanecer com Noemi e adotar sua fé. Ela escolhe trabalhar nos campos durante a colheita, onde chama a atenção de Boaz, um parente próximo de Noemi e crucialmente da linhagem de Judá. Boaz, um homem justo e generoso, mostra compaixão por Ruth, instruindo seus servos a tratá-la com mais gentileza e permitindo que ela colhesse mais grãos. O ponto de virada ocorre quando Noemi aconselha Ruth a seguir as leis de resgate e redenção do Antigo Testamento, que permitiam a um parente próximo resgatar a propriedade e casar-se com a viúva de um parente falecido para preservar a herança. Boaz, seguindo essas leis, assume o papel de redentor. A união subsequente entre Boaz e Ruth reflete a providência divina, e é especialmente significativa dentro da linhagem de Judá, à luz das profecias messiânicas e da importância teológica dessa tribo. Após a morte dos maridos, Ruth poderia muito bem ter seguido seu próprio caminho e não acompanhado sua sogra, mas os planos de Deus já estavam traçados. A história de Ruth demonstra claramente como Deus orienta eventos aparentemente simples para cumprir seus maiores propósitos, preparando o caminho para a vinda do Messias. O relacionamento de Boaz e Ruth não apenas abençoou suas vidas, mas também contribuiu para o plano divino de redenção e reconciliação. Além dessas histórias,
É importante lembrar da promessa messiânica feita a Davi, que também destaca a relevância da tribo de Judá. Quando observamos os registros genealógicos nos evangelhos, tanto Mateus quanto Lucas destacam a descendência de Jesus, rastreando-a até Davi e, consequentemente, até Judá. O cumprimento da profecia messiânica em Jesus, como descendente da tribo de Judá, fortalece a compreensão da promessa divina ao longo da história do povo de Israel. Davi, escolhido por Deus como rei, teve um impacto duradouro na história de Israel. Seu reinado foi marcado por vitórias militares, o desenvolvimento da nação e a conquista de Jerusalém como a capital. A promessa feita a Davi, registrada no segundo livro de Samuel, capítulo 7, é um momento crucial na história de Israel. Deus promete a Davi que estabelecerá o reinado de seu descendente e que esse reinado será eterno. A passagem afirma: estabelecerei um lugar para o meu povo Israel e o plantarei para que tenha o seu próprio lugar e não seja mais perturbado. Os perversos não mais o oprimirão, como fizeram desde o princípio. Essa promessa carrega um grande significado messiânico, apontando para um rei vindouro que traria estabilidade, justiça e um reino eterno. A conexão com Judá torna-se evidente quando analisamos as profecias subsequentes que detalham a continuidade dessa linhagem. O descendente prometido viria da linhagem de Davi, que por sua vez fazia parte da tribo de Judá, culminando em Jesus Cristo. Contudo, é fundamental recordar a aliança incondicional que Deus fez com Davi. Quando teus dias forem cumpridos e te deitares com teus pais, farei surgir depois de ti um descendente teu que sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Nesse contexto, após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono de Israel. Sob seu reinado, o país viveu um período de grande prosperidade e desenvolvimento. Salomão ficou famoso por sua sabedoria, governando com justiça e alcançando notoriedade internacional. No entanto, com o envelhecimento de Salomão, seu governo começou a enfrentar dificuldades. Após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em dois reinos rivais: o Reino do Norte, representado por Israel, e o Reino do Sul, representado por Judá. Ao longo das gerações, maus reis conduziram Israel à idolatria e desobediência, embora houvesse uma mistura de bons e maus governantes em ambos os reinos. No entanto, Judá conseguiu manter a linha dinástica, culminando na linhagem que levaria a Cristo. Durante a invasão e o exílio dos assírios, o reino do norte de Israel foi destruído, apagando assim 10 tribos da história. No entanto, a linhagem de Judá permaneceu resistente. Dentre os 12 filhos de Jacó, Judá emergiu como um remanescente, uma pequena chama que manteve viva a centelha da liderança divina. Esse cenário, conforme previsto nas profecias, confirmou que o cetro de liderança realmente repousava sobre a tribo de Judá. Ao escolher Judá, Deus não apenas cumpriu as profecias, mas também estabeleceu uma base sólida para a missão de Jesus na terra. A linhagem de Judá simboliza a continuidade da promessa de um Redentor, e o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo revela a magnitude do amor e da sabedoria divinos. Ao compreendermos a escolha de Judá, somos levados a refletir sobre a grandiosidade do plano divino e reconhecer a soberania de Deus na trajetória da redenção.